Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês possam estar bem. Hoje eu venho fazer aqui mais um vídeo, particularmente sobre a relação do estudo bíblico com outras áreas de estudo. Eu comecei a ver um vídeo de um rapaz no YouTube. Eu queria até falar o nome dele, mas por receio de acabar pronunciando o nome dele errado, falhando a memória, eu quero não pronunciar o nome, mas é um canal de teologia, manuscritologia, principalmente essa parte, né? Manuscritos, traduções. E um dos vídeos dele, ele já trazia, eu confesso que eu não vi o prosseguimento do vídeo, mas eu vi o começo. E o ponto que não é uma refutação ao vídeo dele, mas só extraindo essa ideia para já ir pensar mais além, ele já trouxe a ideia, né, de que a Bíblia interpretando a Bíblia, né, a ideia de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia é uma grande mentira. E ele traz um exemplo, né, que, por exemplo, para vocês, se você quer saber quem são os fariseus, a Bíblia não vai dar essa resposta. Você tem que ir para estudos além disso, tem que estudar aí para as outras áreas. Mais ou menos isso que ele disse, né? A Bíblia não vai trazer essa resposta. O ponto aqui não é discutir o tema, se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não é discutir isso. O tema é isso. E realmente, se você quiser saber, né, do ponto de vista cronológico, como surgiu o farisaísmo, por exemplo, né? Quem foram suas principais lideranças, seus pontos, suas doutrinas, suas ideias. Você, né? E até temas além desses, você vai em fontes para além da Bíblia. Agora, o que a gente precisa deixar claro, ou o que eu deixo claro sobre a minha visão sobre isso, é que você querer esclarecer pontos de curiosidade sobre o farisaísmo já não é, isso já foge de um estudo teológico e vai para o estudo histórico. E não tem nenhum problema. Você pode ter suas curiosidades, desde que não sejam coisas ruins, e você querer sanar elas. Agora, a gente não pode colocar tudo na mesma panela. A Bíblia dá todas as informações necessárias que nós, dentro desse escopo, precisamos saber sobre os fariseus. Para o estudo teológico, para a gente entender a doutrina bíblica, para a gente entender a missão de Jesus, ninguém precisa saber quando surgiu o farisaísmo. Não precisa mesmo. As próprias palavras de Jesus já mostravam as suas ideias. A gente já consegue ver os erros do farisaísmo na Bíblia. Você pode querer entender as doutrinas que eles tinham na época, algumas coisas a mais que não estão na Bíblia, mas não estão na Bíblia porque a Bíblia não tem função de sanar a curiosidade humana sobre tudo que existe no mundo. Ela tem uma função delimitada e plenamente cumprida. Porém, outras áreas são outras áreas, isso é óbvio, isso é um truísmo, isso é alguma coisa óbvia. Não se precisa refletir sobre isso. O problema é que a gente tem que saber separar o que são temas relacionados à narrativa bíblica e que podem parecer ser um estudo bíblico, mas não são. São um estudo histórico, são um estudo que vai além, e o que é, de fato, o estudo bíblico. Se eu for falar sobre o que é pecado ou o que não é pecado, isso é um estudo bíblico. Agora, se eu for querer estudar a fundo os pecados que os amonitas, né, moabitas cometiam, primeiro que a Bíblia não tem função de dizer tudo que os moabitas cometiam, tudo que eles faziam em suas vidas. Mas o que eu preciso saber dentro da função bíblica sobre os moabitas já foi dito. Dentro do escopo bíblico eu não preciso saber além. Agora, se fora eu tiver uma curiosidade, eu posso ir para outras áreas. Agora, lembrando, por que a gente faz essa separação? Porque a gente tem que entender que a Bíblia é infalível. A história não. A linguística não. Inclusive, dentro da linguística, a gente vê diversas linhas ou escolas, se a gente pudesse chamar assim,
pautadas em diversos pressupostos teóricos. E dizer que a linguística é uma ciência unitária, dizer que a ciência é unitária é um problema. Porque não é. E isso, por si só, não é negar a ciência, mas saber que ela é falha, falhou, falhará, e que nós não podemos colocar nossa segurança nela. Eu não posso, por exemplo, dizer de algo de 3.000 anos atrás, que foi descoberto através de análises arqueológicas, de descobertas arqueológicas, análises históricas, que eu não posso afirmar categoricamente, eu acho que isso é uma imprudência, afirmar categoricamente, não, isso era de tal jeito. Eu acho que chegamos num ponto, eu vi pessoas discutindo se o galo que cantou lá com Pedro se era um galo de verdade, se era um sino. Gente, que diferença faz? Que diferença faz isso para o entendimento bíblico? Para você entender de fato o que você precisa entender naquele trecho bíblico, você precisa saber se era um galo, se era um sino, se era um homem que era chamado de galo, que cantava. Não faz diferença. Não faz a mínima diferença. Dentro do que a gente precisa saber no estudo bíblico. Será que esses esforços que estão sendo destinados para saber se é um galo, se é um instrumento, não poderiam ser destinados exatamente para entender o que aconteceu ali? Entre Pedro, entre Jesus? Para refletir naquilo? Eu acho que é mais útil. Deixando claro algo que fica até repetitivo, provavelmente. Você pode ter suas curiosidades, você pode ir além, mas saber separar. O que está no escopo da fé, o que está no escopo bíblico e o que não tem nada a ver. E isso não quer dizer que a Bíblia é incompleta. Não, a Bíblia não fala de vários temas. Ela não fala porque ela não tem a função de falar sobre vários temas que são diferentes daquele tema que ela tem função de falar, ou dos temas que ela tem função de falar. Então, pessoal, creio que a gente tem que agir com muita prudência. Eu já fiz vídeos sobre algumas coisas que vêm ocorrendo. Principalmente algumas pessoas parecem colocar a história, a antropologia, a arqueologia em pé de igualdade na Bíblia ou até em posição de superioridade à Bíblia. Mas parece que ou não sabem, ou ignoram, ou não reconhecem que a história é extremamente falível. E tem coisas na história que não passam de suposições, eu digo isso com todas as palavras. Eu faço vídeo sobre etimologia e eu acho que é muito prudente da minha parte deixar claro que a etimologia ela é muito limitada, ela é muito falível e tem coisas na etimologia que é suposição. Eu posso me esquecer em algum vídeo de acabar de dando esse alerta, lembrando as pessoas da limitação, da falibilidade da etimologia, da filologia, mas eu já deixo aqui. E eu sei que tendo o papel de levar informações, se me foi dada a possibilidade de ensinar, de falar sobre um tema, eu tenho a responsabilidade de me comprometer com a verdade. E se eu não sei exatamente, não, a origem dessa palavra é contestada, é incerta, eu não posso chegar aqui afirmando categoricamente, não, essa palavra é desse jeito e ninguém pode contestar. Não, eu não posso. Isso é imprudência. Eu posso sim mostrar a minha visão do que eu acho mais correto, o que alguns autores apontaram, ainda que eu discorde desses autores, com sabedoria. Mas um problema que a gente vê muito no meio cristão também é que parece que até pessoas nesse meio, inclusive falando sobre temas falíveis da história de tal, falando como se não houvesse possibilidade de erro. Não, isso é assim, ou isso é daquele jeito. Isso é muito complicado. Porque se me perguntarem, Jesus é o Filho de Deus? Sim, não há dúvida disso. Não pode haver discussão sobre isso. No sentido da gente contestar, e não há contestação. Não há nem contra-argumentação. Jesus é o Filho de Deus.
Mas, se você for falar, né, o tema que eu trouxe, o galo lá da época de Jesus era um galo mesmo? Era um instrumento? Como é que eu vou afirmar categoricamente o que que era? Porque ainda que existisse um instrumento chamado galo na época, poderia ter um galo lá. Mas não tinha galos naquela região. Podia ter um galo ali. Não coloque um coração nas ciências humanas. A título de curiosidade, é bacana. Mas é até engraçado, porque você vai ver, na minha área, por exemplo, que eu já falei, da origem das palavras e tal, você pode ver muitas controvérsias, de controvérsias entre pesquisadores que têm respaldo acadêmico. Doutores que discordam entre si, mestres que discordam entre si. E eu não posso pegar um A, falando a respeito desses temas, eu não posso pegar um A sem que haja de fato uma comprovação, apenas pela visão teórica dele, muitas vezes, e querer invalidar o B como se esse aqui representasse toda a ciência. Hoje em dia, existe uma acusação que virou até um ad hominem, né? Das pessoas serem negacionistas da ciência. E de fato, podem haver pessoas que vão simplesmente negar sem entender, vão afrontar, sem nem buscar saber nada, sem verificar se algo faz sentido, se não faz sentido. Mas, às vezes, a pessoa, temos dois pontos teóricos opostos, duas linhas de raciocínio divergentes. Essa linha aqui tem um prestígio maior, ela é mais reconhecida, ela é adotada por mais pesquisadores. Essa linha aqui é menor. Simplesmente por eu adotar essa linha aqui, que é menor, mas que tem sim pesquisadores, tem estudos, tem ideias, tem teoria, eu sou pautado como negacionista da ciência como um todo. Mas na verdade, obviamente, se essas duas são opostas e eu escolho essa aqui, eu nego essa aqui. Mas eu não estou negando a ciência como um todo. E a gente tem que saber. Uma coisa é eu chegar, não, isso aí não presta, e falar, incluir uma outra aqui, e dizer não presta sem qualquer informação, sem estudar a fundo, sem entender. Agora, uma coisa é eu pegar um ponto aqui, seguir ele, ver ele como verdade, estudar ele, e simplesmente negar esse aqui, e ser pautado como negacionista, como negligente, como não sei o quê, porque eu nego esse aqui, mas sim, eu me pauto em outro. É óbvio que eu vou negar esse, se são opostos. E a gente tem que ter muita prudência nisso. Claro, também, se eu estou nesse aqui, eu posso estar errado. E se eu estou nesse aqui, eu também posso estar errado. Eu posso, em certo momento, conversando com alguém, aí há a necessidade da gente fugir de debates, num geral. Claro, existem debates que são produtivos. Mas, pessoal, dizer que há debates produtivos pode ser uma verdade, mas vamos ver, a maioria dos debates são realmente produtivos? A intenção nesses debates é realmente convencer o próximo, mostrar o próximo para que ele se aconchegue na verdade? A resposta vocês podem refletir aí. Mas a gente, ao mesmo tempo que deixa esses debates de lado, a gente promove conversas, diálogos, que inclusive a gente pode perceber, poxa, eu estava errado nisso aqui, o que ele fala faz sentido, eu não tinha visto isso, agora eu vejo. E aí é onde a gente deve destruir a polarização que hoje existe. Ou você pega um ponto A, ou você pega o inverso B. Ou você é de esquerda ou você é de direita, ou você é arminiano ou você é calvinista, ou você é católico ou você é protestante. Essa polarização, em muitos aspectos, ela é terrível. Se a gente for fazer uma... Existem polarizações reais. Por exemplo, bem e mal. Não existe meio termo. Ou é mal, ou é bom, ou é mal. Mas existem coisas que polarizar é horrível. É horrível. Às vezes, por exemplo, quando a gente pega a direita, fortalecendo a polarização contra a esquerda, e talvez seja apenas uma reação, mas enfim, a direita ela fortalece a ideia da luta de classes do marxismo.
Porque possivelmente, para aquele esquerdista que apoia de fato uma revolução, que crê que isso realmente é o que vai resolver a sociedade, quando ele vê um grupo da direita se unindo e criando uma polarização contra ele, uma oposição fortíssima contra ele, não buscando um diálogo, isso só fortalece a ideia do marxismo na cabeça dele. Poxa, realmente eu tô aqui na classe oprimida e eles estão contra mim. São os opressores, são os malignos. E claro, pessoal, existem oprimidos no mundo e existem opressores, e como cristãos estamos aqui para quebrar o jugo desses oprimidos. Mas também não estamos aqui para matar pessoas. Não estamos aqui para nos pautarmos nas nossas próprias ideologias, para dividir as pessoas. Porque a rixa não procede de Deus. Estamos aqui para promover a união, a paz. Porque quando promovemos a paz, e se promovermos a paz, vamos ter a colheita da justiça. Mas qual será a colheita se promovermos a rixa em divisão? Qual será essa colheita? Boa não será. Mas até uma visão que eu acho que pode ser prudente, dentro dos meus limitados conhecimentos sobre o tema, eu creio que um cristão não deve ser capitalista e também não deve ser comunista. O cristão deve ser cristão. O cristianismo, isso eu estou quase que replicando aqui, me inspirando na fala de um pastor luterano, né? Ele estava fazendo um vídeo respondendo, mas eu estou tentando contextualizar aqui, parafrasear. Talvez eu tenha algum erro aqui narrando o que de fato ocorreu no vídeo dele, né? Mas perguntaram a ele se os luteranos são arminianos, se são calvinistas, e a resposta dele foi muito boa, né? Nós luteranos somos luteranos. Nós não somos nem arminianos e nem calvinistas, somos luteranos. O luteranismo é anterior a essas duas ideias. Ele falou algo mais ou menos assim. E isso faz muito sentido com o cristianismo. O cristianismo é anterior O cristianismo é anterior ao liberalismo, como a gente vê, o sistema capitalista prático, como a gente vê hoje. O cristianismo é anterior ao comunismo, e o cristianismo já nos fornece o que nós precisamos saber, essencialmente, para como nós devemos nos comportar em sociedade. Isso não é coisa da nova aliança tão somente. Vamos ler Isaías 58. O cuidado, o assistencialismo aos pobres, a ajuda aos necessitados, a quebra de jugo, a não exploração do trabalho alheio, o próprio Deus libertando o povo hebreu da escravidão amarga no Egito. E ao mesmo tempo, vemos no cristianismo as pessoas recebendo o mérito por suas ações, tendo posses individuais. Poxa, Davi foi rei. Nem todos os cristãos na época, né? Porque eram, de fato, quem seguia a Deus naquela época era seguidor. Era de Cristo, porque Cristo é Deus. Mas nem todos os hebreus que eram cristãos naquela época foram reis, por mais que fossem seguidores de Deus. Então há sim funções diferentes e riquezas diferentes. Nem todo mundo foi rico como Abraão, mesmo sendo seguidor de Deus. Nem todo mundo foi rico como Davi. Então a gente vê pontos nas duas ideias do comunismo e do capitalismo, da esquerda e da direita, vamos simplificar aqui, que fazem sentido com o cristianismo. Agora, quando a gente tenta politizar o cristianismo, a gente tem um problema. Porque o mundo jaz no maligno, e com a política não é diferente. Infelizmente, não é diferente. E a gente já tem como cristão. O problema é, por exemplo, vamos supor que eu fosse anticomunista. Não, eu não gosto do comunismo, eu não gosto disso, eu não gosto. Muito terrível. Eu não gosto da esquerda, a esquerda pra mim, longe. E nisso, eu pegasse certas ideias
da esquerda e começasse a ver com maus olhos até ideias do cristianismo porque a esquerda ou porque o comunismo usurpam dessas ideias do cristianismo e distorcem elas ou colocam coisas erradas junto. Por exemplo, a esquerda tem o assistencialismo, o cuidado aos pobres, a partilha, ou pelo menos tem uma ideia disso. E eu, nesse personagem anti-esquerda, eu começar a pensar assim, não, até a partilha do cristianismo é errada, porque eu vejo isso aí da esquerda. O cuidado ao pobre é da esquerda. Não, eu não vou partilhar, aqui é meu, é meu. Pobre eu não gosto, pobre para lá. Não, nós cristãos temos que buscar ser ricos, milionários, empresários, super bem-sucedidos. E aí é um fenômeno que pode ocorrer mesmo. Vamos supor que a gente está lá no Ártico, né? Ou naquelas regiões próximas lá do norte da Terra, né? E você tá lá naquelas áreas de esqui e tal, e você joga uma maçã. Essa maçã começa a rolar, vai se formando uma bola de neve, né? Nesse exemplo aqui, e você vê essa bola de neve. E você tá passando lá, uma bola de neve, não tem nada para fazer lá, e você tá com fome. E tem uma maçã lá dentro. Mas você vê uma bola de neve. Ah, pra que serve essa bola de neve? Vou continuar andando. E anda, e não acha comida. Então a gente tem que ter muito cuidado com a polarização para que a gente não acabe, para que a gente não seja injusto. Porque se eu fosse de esquerda e visse uma ideia